Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos falar sobre mentores espirituais nas experiências fora do corpo, mais um vídeo aqui na playlist sobre viagem astral, mas ligando a um tema muito importante que são os mentores espirituais. Eu vou fazer aqui algumas salvaguardas necessárias para o discernimento das pessoas que buscam o lado espiritual, e isto são exemplos que eu vivenciei, muito concretos, e que eu busco trazer para vos clarear melhor nesta que é a nossa busca espiritual e ao qual nós chamamos de espiritualidade, enquanto estado de consciência e busca interna. Quando se fala em mentores e guias espirituais, existe uma generalização, um conceito muito generalizado e às vezes utilizado de forma muito leviana, vamos dizer que é mesmo leviana, e também uma ideia muito romantizada que nós buscamos ligar àquilo que são coisas do nosso cérebro, coisas que remetem à nossa vida mais material, personificada, e que não têm a ver necessariamente com a realidade concreta quando se fala nestes seres espirituais. Se existem, claro, com toda a certeza existem, nem todos têm um trabalho igual, é algo muito diversificado, as pessoas também generalizam bastante aquilo que é o papel do mentor espiritual e há muitas nuances, pessoal, e a gente não deve ficar preso a uma nuance específica. O mentor espiritual, ele tem em si um conjunto de experiências que ele já vivenciou e que para a maioria deles não existe um encarne, mas isso também não é uma regra implícita, porque nós vemos que alguns mentores, alguns espíritos que já têm uma sabedoria e que buscam guiar outros por já terem agregado maturidade espiritual, alguns deles encarnam novamente aqui por opção. Claro que eles, falando de um mentor já mais sábio, ele já cessou a compulsividade reencarnatória de alguma coisa emocional, de algum vazio existencial. Portanto, ele já cessou em si, ele já se compreende numa sabedoria mais harmónica que não envolve uma reencarnação compulsória. Mas ainda assim, há variantes, mesmo que eles não tenham isso, e quando digo eles, digo seres mais sábios que nós falamos e denominamos como mentores espirituais, ainda assim, por escolhas deles, alguns deles podem buscar um encarne. Claro que são seres que vão encarnar já com uma outra percepção e com uma outra conduta muito ligada aos valores espirituais, ok? Mas, entretanto, extrafisicamente mesmo, há muitos graus de variação. Há mentores que já têm um grau de sabedoria mais sutil e quando eles buscam uma expressão ou quando nós conseguimos absorver algo vindo desses seres, notamos que eles se expressam já enquanto uma ideia, uma inspiração, às vezes expressam-se filosoficamente, metaforicamente, mas eles vêm sempre com conselhos, então eles vêm com uma vertente mais sábia. Outros mentores, eles já têm uma linha de lógica, uma linha de comportamento que vai impactar mais, que vai trazer um outro tipo de absorção espiritual e de orientação. Outros também podem ter já um propósito mais ligado às energias telúricas, onde eles vão servir já a trabalhos aqui ligados ao plano material de uma forma mais próxima. Então, ainda que eles tenham uma energia mais sutil, eles operam aqui no astral mais próximo do nosso plano para diferentes trabalhos espirituais. Alguns em grupo, e nesses grupos trabalhos específicos em zonas e situações mais específicas. Nós temos também aqueles guias ligados a um encarne familiar, por exemplo. Então há, como vocês podem constatar, nuances muito diversificadas. Por exemplo, uma ligação espiritual que a gente tenha, uma outra consciência,
que era um amigo, mas que de repente está no plano astral e pelo seu próprio caminho e pelo caminho da pessoa, no qual há um vínculo energético, um elo energético, ele busca dar algumas orientações em momentos específicos da encarnação da pessoa, pela qual existe esse elo de amizade e elo energético. Então, neste exemplo, esse ser serviu como um papel de mentor espiritual. No entanto, há mentores que estão ligados a uma cultura ou tiveram uma existência aqui ligada a uma cultura específica e que buscam na sua plasmagem respeitar essa mesma altura, essa mesma cultura, essa mesma linha espiritual que ele agregou à sua aura e que pode plasmar essa mesma roupagem ligada a isso. Não tem nada a ver com apego, tem a ver com uma expressão que ficou como um print no registro acástico da Gaia, da Terra, e que isso traz uma época específica onde havia uma conduta espiritual específica, onde havia um caminho honroso e sadio e com passos e caminhos trilhados na senda espiritual, e onde isso ainda hoje em dia é uma expressão desse mesmo mentor, que através dessa expressão vai remeter a uma época específica e onde uma cultura e um conjunto de pessoas que ali se expressaram trouxeram uma egrégora, um conjunto, uma energia, um aglomerado espiritual ligado à luz. Então isso em alguns mentores acontece. Como há mentores que podem adotar uma plasmagem de um determinado tipo de linhagem de mentores, mas que já têm um outro grau de sabedoria e às vezes até de um outro orbe. Como há mesmo mentores que, por exemplo, os pretos velhos, representam momentos específicos na história da humanidade onde houve ali, por exemplo, uma repressão, uma parte de escravatura na humanidade que existiu, não é? E onde a energia que esses mentores, por vivências próprias, ela é adotada, ela remete à humildade de alguém que passou por sofrimento. Não quer dizer que na espiritualidade seja obrigatório haver sofrimento, mas é uma das partes que acontece e às vezes só através desse tipo de situação é que nós vamos ter algum tipo de clareamento ou de percepção. Então é através dessa humildade tida por esses mentores que existem então os pretos velhos, que podem ter estas situações diferentes. Um ser de uma outra orbe que plasma essa linha, o preto velho neste caso, ou mesmo pretos velhos, seres mentores que já não encarnam aqui, mas que trazem essa leitura, trazem essa configuração energética para, dessa forma, com aquilo que vivenciaram, trazer enquanto sabedoria àquelas pessoas que eles trazem mentoria. É que muita gente também busca esta outra opção de um ser que está numa outra, tem uma outra dimensão. As pessoas gostam muito de falar em dimensão, mas sim, falando em dimensão, encontro um outro universo, por exemplo, ou num outro orbe de planeta que até nem tem essa configuração, mas que buscam para serem melhor compreendidos numa casa específica, numa linha específica de estudo espiritual, que buscam essa plasmagem. Isto acontece, mas não só. Então muita gente, como tem algum tipo de repressão no que toca, por exemplo, aos mentores espirituais que se apresentam como pretos velhos, buscam esta outra ideia para reprimir aquilo que é o preto velho. Não, existe preto velho, existe caboclo, existe índio, existe hindu, tudo isto existe na psicosfera do planeta, espiritualmente falando, mas a plasmagem pode ser adotada por seres mais evoluídos e isto tudo coexiste e não importa isso. O que importa é a energia e a mensagem que estes seres trazem. Nesta mesma ideia, no meu caminho aqui, na matéria, desde que eu comecei a aflorar para os temas da espiritualidade e busquei
conhecimento e trazer informação. E eu esbarrei com algumas situações que eu quero compartilhar com vocês agora aqui, para vocês verificarem que essa ideia romantizada de que o mentor anda sempre do nosso lado, a guiar-nos constantemente, isso não é assim que acontece. Para já nem faz sentido para com o livre-arbítrio nosso, nem para com o livre-arbítrio do próprio mentor em si. E qual é a utilidade de nós termos sempre um mentor do nosso lado? Temos que pensar de maneira lógica, pessoal. O mentor espiritual, ele está também a trilhar o seu caminho pelas vertentes astrais do próprio planeta. Então, existem situações onde ele se pode expressar, ele e outros mentores. Nós podemos ter um mentor mais ligado à nossa existência, à nossa passagem aqui na materialidade, na nossa vida atual, mas ao longo da nossa trajetória, diferentes egrégoras, diferentes mentores podem, de vez em quando, trazer uma intuição, trazer algo específico na nossa encarnação. Então este nosso apego à ideia do mentor pode trazer essa noção muito apegada ao mentor que está sempre do nosso lado e que é só aquele que é o mentor específico. Vejam como nós, enquanto seres humanos, rebuscamos, trazemos uma roupagem muito humana com as nossas coisas mais mesquinhas, que são mesmo mesquinhas, para a ideia do mentor. E isto já aconteceu na minha vida. Certa vez, não vou falar em nomes, mas certa vez uma mãe ou um pai, também não vou dizer de maneira declarada se foi mãe ou pai, portanto, uma pessoa que tinha um filho ou uma filha, de repente decidiu comunicar comigo e o filho ou a filha dessa pessoa transpareceu para mim a ideia de que o mentor dessa adolescente ou adolescente estaria sempre presente ao lado, e isto também estava relacionado com alguém que essas pessoas viam enquanto conteúdo espiritual de maneira constante e onde essa pessoa expressava muito no caminho dela a presença do mentor sempre ao seu lado. Então havia ali um espelho de comportamento para com essa ideia de que o mentor está sempre na vida da pessoa. Outra coisa, não foi só por causa disso que eu notei algo mais ligado à psicologia das próprias pessoas, não foi só a ideia de que o mentor estava sempre próximo, foi também a maneira como a pessoa se comportava, que mostrava padrões de ansiedade. Então, aquela adolescente ou aquele adolescente criou uma ideia de abstenção da sua própria existência, uma ideia até de escape, através da romantização de que o mentor estava sempre do lado desse adolescente e que encaminhava sempre com grandes missões e grandes propósitos que não estavam diretamente ligados à vida normal de um adolescente que está ainda em fase de desenvolvimento, está ainda a criar a sua ideia, a sua identificação para com o mundo externo, está ainda a criar maturidade, não é? Num processo ainda que precisa de ser solto, precisa de já ter algumas noções de responsabilidade, mas que está ligado ainda a uma fase da vida que busca ser mais libertária e busca ser menos tensa e engessada em algo específico, que neste caso seria a ideia espiritual e mais concretamente a ideia do mentor. Então, a informação espiritual estava ali, estava a ser absorvida não só pelo adolescente em si, mas também pelo seu progenitor, de uma forma tóxica, até errónea, não é? Não estou a dizer que a pessoa que tanto a parte paterna e o seu filho seguiam é que era errada, não sei se é, mas a leitura e a maneira como essas pessoas conduziam a sua vida na parte espiritual estava a ser notoriamente corrosiva, tóxica, e eu percebi isso claramente. Então, mesmo que na minha vida eu busco a parte espiritual, me interesso pela parte espiritual, a mesma forma criteriosa que eu tenho, com filtragem, com às vezes até algo de comportamento mais cético no âmbito de procurar uma comprovação cada vez mais específica. Isto faz com que eu busque não cair num sensacionalismo, num abstinismo daquilo que é a minha vida corrente, material e concreta,
e numa romantização da ideia espiritual que não corresponde com a realidade. E isto é algo que eu quero deixar como alerta para vocês que gostam da parte espiritual, não caiam neste tipo de armadilha do ego e da mente. E eu vejo algumas pessoas a seguir, eu trouxe este exemplo, como maneira de vocês perceberem que a espiritualidade não é isso. Não é a ideia de um ser que nos carrega e toma a nossa vida por nós próprios. Isso não é real, pelo contrário, muitas das vezes esses seres buscam expressarem-se de formas não concretas, por exemplo, através de um sonho, onde nós nos lembramos e eles assumiram ali uma forma que a gente nem sequer sabe que é um mentor. Pode surgir através de uma intuição que o mentor traz numa pessoa amiga ou num familiar nosso que nos diz algo que foi, aquela pessoa foi intuída pelo mentor, que pode ser o nosso, ou haver uma troca entre um mentor ligado à vida daquela pessoa com um mentor que segue a nossa vida e haver ali uma troca e onde algo nos surge e tem a ver com um processo de mentoria que nós nem sequer sabemos. Então esta ideia de bastidores, que estes mentores, estes amigos espirituais, que é preciso também que a gente encare o mentor como um amigo e não como um padrão hierárquico que só nos distancia, uma ideia de hierarquia que só nos distancia destes amigos. Claro que não é negar que estes têm, a maior parte deles, mais sabedoria do que nós temos, mas é não criar distanciamento, que isso também não ajuda. Através do respeito e de não olhar de cima nem de baixo, olhar como algo superior enquanto sabedoria, mas com proximidade de sentimento, que é a amizade, neste caso a amizade espiritual. Então esta ideia romantizada precisa de ser combatida de forma lúdica e de forma cada vez mais lúcida. Como houve outras situações que eu também já vivenciei, de haver pessoas que levavam a ideia espiritual na vida delas, algumas delas com trabalhos específicos no que toca a mediunidade, trabalhando em casas específicas. Eu já tive uma interação com uma pessoa que estava a ter um surto, até posso dizer quase psicótico, de levar a ideia espiritual a uma ideia de que a pessoa vinha para salvar e de que toda a gente que não seguia a maneira que a pessoa percebia a parte espiritual, toda a gente que não seguia esse caminho estava errado e que precisava de ser salvo. Portanto, havia ali também um trabalho espiritual mediúnico, mas com um âmbito mais com alguns padrões religiosos que nós vemos que acontecem em algumas religiões, aquela ideia de que toda a pessoa que não segue essa linha está errada, está no pecado, está na perdição, e essa pessoa veio com este tipo de abordagem, completamente com um comportamento extremista, e a parte emocional estava completamente desequilibrada, e eu notei isso, não é? Isto acaba por ser algo até triste, mas que a gente deve olhar como um exemplo, que a gente não caia neste tipo de situação, ok? E era uma pessoa que seguia a parte espiritual na prática enquanto mediunidade, mas que na sua parte interior, por algum motivo que eu também desconheço, isso pode causar um desequilíbrio na pessoa, e a pessoa entra numa noção espiritual completamente deturpada e que isso pode se tornar um problema. Então não é a espiritualidade em si que foi um problema, neste exemplo que eu estou a dar, mas foi a maneira como a pessoa deixou por impulsos de si própria, através de um desequilíbrio, através seja do que for, tornou a ideia em algo também tóxico. Então foram estes exemplos que eu decidi trazer, falando aqui da parte dos mentores espirituais, que eu achei muito pertinentes de trazer. Agora, falando dos mentores espirituais enquanto experiências fora do corpo, que inclusive é o tema deste vídeo, mas que eu dei aqui uma volta, que eu achei necessário fazer para que vocês compreendam esta situação, estas situações que podem acontecer.
Ora, os mentores espirituais, eles podem ter uma interação através do desdobramento, da projeção da consciência, da experiência fora do corpo, da viagem astral, da projeção astral, todos estes nomes que falam de uma eventual saída em estado alterado de consciência, onde nós acessamos ou um duplo muito próximo ou um plano mais sutil aqui do orbe terrestre. Então, como eu já falei ali atrás, no vídeo, em alguns casos os mentores estão, claro, numa sutilidade maior, portanto muitas vezes eles não são percebidos, inclusive se houver um apego qualquer ou uma interpretação mais ligada aos nossos parâmetros mais mesquinhos, como eu já falei, eles até buscam outras formas de entrar em comunicação ou de trazer uma ideia. Eles podem fazer um trabalho específico pegando no projetor que está ligado pelos fluidos energéticos a um corpo físico e, portanto, tem consigo energias mais densas, telúricas. Eles podem aproveitar isso para um trabalho específico fora do corpo, utilizando o projetor como um veículo, um canal. Podem comparticipar, fazer um patrocínio onde determinada situação é vivenciada no astral para que o projetor assimile a compreensão dessa situação para adquirir conhecimento. E claro que isto está equiparado a todas as situações. Tudo o que o projetor extrafísico possa fazer, seja de resgate, seja de uma situação que é compartilhada, seja de ajudar alguém a desprender-se que acabou de desencarnar. Todas as situações servem sempre como exemplo para o próprio projetor em si agregar sabedoria. Mesmo que o projetor astral seja utilizado, derivado a estar ligado a um corpo físico, ainda assim, todo o conjunto de vivências extrafísicas devem sempre ser assimiladas como experiência que agrega não só à parte extrafísica como à parte física. Isto é muito importante de trazer. Então, os mentores fora do corpo têm este tipo de situações e não fiquem presos nem se lamentem por vocês não verem um mentor fora do corpo. Se isso tiver que acontecer, vai acontecer na vossa trajetória. Se não acontecer, saibam que em grande parte das situações, principalmente quando vocês abrem a lucidez e são largados em algum ambiente específico no astral, foram os mentores que vos deixaram lá. Portanto, mesmo que vocês não os vejam e eles não se apresentem de uma forma mais declarada, saibam que grande parte das vossas experiências tem participação dos mentores. E outra coisa muito importante, não busquem apenas o contacto do mentor, aliás, nem busquem o contacto, ok? Busquem vocês próprios melhorarem para, de maneira à vossa própria conduta e ao vosso padrão de energia, vocês assimilarem de uma forma mais arrumadinha do vosso interior qualquer coisa que tenha a ver com o mentor. Isto é já uma coisa muito importante. Agora, saibam que mesmo na parte material, vocês são muito guiados por estes seres espirituais, por os nossos amigos espirituais. Agora, é uma linha muito ténue, aquela que separa um comportamento equilibrado e que está em comunhão sempre com estes amigos espirituais e o trazer algo mais declarado que pode deturpar e tirar do trilho qualquer pessoa que está em busca de um caminho mais ligado à espiritualidade. Então, com isto eu estou a dizer que, muitas das vezes, eles analisam de uma forma muito meticulosa a trajetória que a pessoa tem encarnada para perceber se a pessoa vai ter um impulso não tão equilibrado, derivado a alguma coisa informacional mais declarada, vinda da parte desses amigos espirituais. Então era isso que eu queria trazer. Enquanto recomendação literária, que eu sempre trago, tento sempre trazer recomendações literárias, eu vou aqui compartilhar uma obra de uma pessoa brasileira que tem ao longo dos anos contribuído no estudo espiritual através de obras literárias e através de compartilhamento
de conteúdo espiritual, ele próprio tem um canal. Estou a falar do querido amigo Luís Roberto Matos, tem um canal no YouTube, onde ele traz programas falando das viagens fora do corpo e de outras vertentes espirituais, e ele tem obras. Uma das obras com mais, talvez mais expressividade, não sei, mas ligando à parte espiritual do caminho dele, é a obra do mestre Sanakhan, que eu vou deixar aqui o livro, que teve agora uma edição onde juntou outras obras que ele tinha com o mesmo nome e juntou essas edições numa só. Portanto, tem agora uma obra mais atualizada, maior, onde ele juntou, e é isso. Foi esta a recomendação que eu trouxe do mestre Sanakhan, através de Luís Roberto Matos. Um abraço para o Luís. E claro, como eu aqui falei dos mentores espirituais ligando à projeção da consciência, também achei relevante trazer esta obra que compartilha isso mesmo. Esta obra do Luís Roberto Matos, ela fala de interações que ele teve com um mentor espiritual que se apresentou com este nome, de Sanakhan, e onde esse mentor levava o Luís extrafisicamente a ambientes no astral para ele constatar situações e agregar sabedoria. Então, foi esta a recomendação. Muito obrigado a todos pela atenção, muita paz e muita luz, e não percam os próximos vídeos no canal.